Bom, vamos lá. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Bora, bora. Acender o fogo. Bora, bora. Bora, bora. Isso é a cara da Lu. Bora, bora. Com Lu sempre bora, bora, né, Lu? Bom, Bora boa mesmo. noite para quem está fora do Brasil, como é o meu caso da Espanha, como é o caso da Flávia em Portugal. E boa tarde para vocês, como é o caso da Lu, Luciana Oliveira, que está em Sampa. E aqui está um pouquinho frio, não sei aí na Flávia, não sei aí na Lu. Mas, enfim, sejam muito bem-vindos. Essa é uma live que a gente decidiu fazer com muito carinho, com muito amor, porque há um tempo atrás, a gente fez uma parceria e eu considero a internet uma coisa fantástica, porque a gente nunca se abraçou, mas a gente se sente abraçadas. Eu tenho certeza que quem estiver muito interessado na Lu, no que ela falar e disser que mulher encantadora, eu quero seguir ela, siga ela e siga o que ela faz, porque ela faz coisas maravilhosas. Da mesma forma que a Flávia, que está começando a reestruturar, e ela vai contar um pouco, talvez, disso, ou pelo menos dar umas pistas para que vocês se alimentem, assim, sintam desejo, né? Dar o aperitivo para depois vocês acompanharem a Flávia e aproveitar muito do que ela tem a oferecer, que não é pouco, eu garanto a vocês. Então, por conta disso, eu acho que a gente pode dividir essa live em 3 pedaços, para que a gente possa ter oportunidade de compartilhar um pouquinho do talento, um talento específico, um talento especial de cada uma. Vocês estão de acordo? Meninas, mulheres maravilhosas. Perfeito. Ok, então vamos lá. Eu falo de oratória sempre, isso aí é a minha grande paixão. A gente fala muito da parte estratégica, a parte de redes, não é isso, Lu? E a Flávia está enveredando aí, é uma coach maravilhosa e ela vai tocar no tema muito específico, acredito, do que ela está fazendo ou dos planos que ela tem para o futuro, um futuro muito próximo. Fiquem ligados, é muito bom. E desses 3 temas, qualquer que seja o tema, vocês vão se divertir no sentido de degustar, né? Degustar esse pouco que a gente pode oferecer. E eu espero e desejo sinceramente que vocês aproveitem mesmo. E não só aproveitem, mas coloquem em prática. Eu acho importante, sabe, Lucy, quando a gente teve a experiência, quando a gente conheceu a Lucy, eu inclusive tive outras conexões ali a partir, né? Teve a Rê, que eu fiz 3 trabalhos com a Rê, depois do trabalho com a Lucy, e, na verdade, a comunicação sempre teve presente. Então, eu tenho aí 16 anos de carreira, a Lúcia está falando sobre esse período meu de transição, mas é incrível como que a comunicação ela está presente o tempo inteiro em tudo que a gente faz, não é? Em tudo que a gente, em todas as fases, em todas as áreas da nossa vida. E nesse tempo todo eu entrei na gestão e da gestão fui aperfeiçoando para a gestão de pessoas, aí veio o coaching que deu um up aí, e desenvolvimento humano, que no final das contas sempre foi minha paixão. Então, mesmo nos novos projetos, o desenvolvimento humano está ali como a base. E uma coisa que eu falava nas minhas consultorias e falo nos trabalhos ainda, enfim, que eu faço, é que eu falava assim, se você tiver que escolher um ponto só para trabalhar, trabalhe a comunicação. Plano de carreira pode ficar para depois, planejamento estratégico, por quê? Porque a comunicação vai suprir as necessidades. Então, eu posso não ter um manual de procedimentos perfeito, mas se a comunicação acontece, flui, que não é falar, não é? É comunicar, é uma via de mão dupla. Então, se a comunicação acontece, você consegue crescer, você consegue desenvolver. E inclusive, eu falo muito nesse processo de desenvolvimento humano, desse trabalho de dentro para fora. Então, aqui já dando um pouco de spoiler, meu projeto, na verdade, é uma ampliação do desenvolvimento humano para
trabalhar a vida sistêmica, para falar a importância que alta performance não é só o que você faz no trabalho, o que você faz na sua vida. A luta aí também, né, que traz tanta coisa relacionada à saúde, e sabe, e sente, né, e vive, eu falo, ela vive o que ela fala aí, né, a gente sabe que ela vive. Então, isso é o quê? Isso é comunicação com você, com aquilo que faz sentido com você. Então, você entender o seu propósito, você olhar o que, que eu quero. Essa minha transição mesmo foi um olhar o seguinte, pera, tem alguns projetos, né, que já não fazem sentido na minha vida, nas mudanças que eu passei na minha vida. Então, vou fazer uma transição para que haja uma coerência do que eu falo para o outro, do que eu presto para o outro e daquilo que eu estou vivendo. E isso só aconteceu porque eu olhei pela comunicação comigo mesma. Porque eu parei, pera, Flávia, o que, que não está funcionando? Então, fala-se tanto em liderança, liderança começa com autoliderança, mesmo quem não quer exercer uma função de liderança, um cargo de liderança, para o desenvolvimento as pessoas têm que ter autoliderança, e autoliderança é o quê? Comunicação. Então, assim, eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento humano, e eu sempre falo isso mesmo com os meus clientes. Olha, porque o plano de carreira, na verdade, é uma estruturação de né, é uma perspectiva que você dá de crescimento para as pessoas. É uma forma de comunicar como que as pessoas podem crescer ali dentro e o que elas, quais os requisitos que elas precisam preencher. Mas se você tem um plano que não funciona, ou se você não tem um plano contrário, mas você tem uma comunicação que flui, as pessoas têm clareza sobre onde elas podem chegar, têm clareza do que elas precisam fazer. Então, a comunicação ela contribui muito mais para o desenvolvimento do que um documento, se esse documento não tem, se ele não é praticado. E quando ele não é praticado, é porque tem problema na comunicação, nas suas várias vertentes aí, não é? Então, assim, eu percebo que é um tema que a gente sempre tem que aperfeiçoar, de várias formas. E a Lucy trata não só da comunicação, mas a comunicação e oratória. Então, tem vários elementos. A Lucy tem aí, já dando spoiler da Lucy aqui, ela tem um trabalho de uma roda da oratória, de uma roda da comunicação, que ela traz os elementos para que você consiga atingir uma excelência, então que você consegue identificar, ela trabalha com diagnóstico também, então é fantástico. Ela fez isso com a gente, assim, ela faz o tempo inteiro, né? Mas foi muito gostoso. Eu lembro que a gente teve um programa que a gente tinha que gravar, e a gente ia gravando, eram 10 dias, não é? E foi incrível como que eu ia colocando o que eu tinha aprendido a cada dia. Era o speak, não era? Speak 10 vezes? Isso, exato. E era muito gostoso. Então, assim, gente, não tem como você... Desenvolvimento e comunicação está totalmente ligado. E quando a gente fala de mindset, quando a gente fala de padrão mental, essas transformações, elas requerem justamente que a gente identifique, muitas vezes, quais são as crenças, qual é o padrão mental que eu tenho hoje que está me impedindo de desenvolver. Então, a comunicação ajuda nessa mudança, porque, novamente, é uma comunicação com você mesmo, que você precisa querer, e no sentido de estabelecer novos padrões, porque, no final das contas, é aquilo que você vai fazer depois de trabalhar internamente, o que você pensa, o que você sente, e de modificar as atitudes. Mas é o quê? É uma comunicação interna, é um olhar para dentro da mesma forma. Então, assim, não tem como desvincular comunicação de desenvolvimento, não tem como desvincular o desenvolvimento humano de uma comunicação que eu entendo que até para a gente usufruir de tudo que a Lucy traz, e ela faz esse chamamento, a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que comunicar e a gente tem que perceber. Nesse programa que a gente, num desses que a gente fez com ela, a gente se assistia depois. Sim. Então, assim, gente, se isso não é desenvolvimento, eu não sei o que é. Então, assim, é fantástico.
É verdade. Eu quero aproveitar essa deixa aí, algumas coisas que você falou, muito interessantes, que sobre essa coisa dessa ligação direta, né, do desenvolvimento humano da oratória, que elas andam de mãos dadas. E é o justamente, a gente não combinou, mas é justamente, vê como a gente está plugada, né, clicada uma na outra, que é justamente o que eu vou tocar, o tema que eu vou tocar aqui, a importância de você buscar dentro de você esse desenvolvimento e esse crescimento como ingrediente para você ter uma comunicação muito mais centrada e transmitir suas ideias com muito mais maestria, que é isso que importa, muito mais tranquilidade. Isso me faz lembrar o Jim Rohn, que segundo Tony Robbins, e todo mundo já ouviu falar, né, é muito famoso. Eu escutei uma entrevista do Tony em uma ocasião e ele disse: o Jim Rohn foi o meu mestre. E tive o privilégio de estar com o Jim Rohn em uma ocasião. E era incrível como ele conseguia ter uma comunicação tão assertiva, tão tranquila, sem aquele que eu gosto, né? A motivação eu gosto, mas nem sempre a motivação, ou seja, esse auê faz com que o conteúdo realmente seja levado para aquela exata pessoa. Eu de em uma certa ocasião, nessa certa ocasião em que eu estive com ele, e ele muito elegante, muito bem centrado, um senhor já de certa idade, e quando eu olhei, eu acostumado o pessoal subir no palco e fazer uai, gritar e subir e tal. De repente eu vejo aquele senhor sentado numa poltrona, numa cadeira, no meio do palco, com uma tranquilidade, e era uma plateia imensa naquela ocasião. Foi em Recife, a minha terra, e eu estive nesse evento. E em um dado momento, o Jim Rohn, o conteúdo dele era tão rico que ele não precisava fazer auê no palco. Ele era ele. E ele usava algumas coisas que eu uso até hoje nos meus treinamentos, nos meus cursos, que é fale sempre no singular, fale sempre para uma pessoa. Quando você falar numa gravação, num vídeo, num palco presencial, ou nesse palco, ou em qualquer outro palco, sempre diga você. E o Jim Rohn dizia para mim, você, de repente apagou toda aquela multidão de pessoas, eu só via o Jim Rohn. E ele estava sentado de pernas cruzadas, muito elegante. Você imagina aí um senhor alto, é, sabe? Assim, simplesmente, a sensação que eu tive naquele momento, enquanto ele falava, era que ele falava somente para a Lucy e na cozinha da minha casa. Porque ele simplesmente falava. E claro que a motivação é muito boa, adoro, né, essa alegria e tal, mas cada um com o seu jeito. Então, a Flávia falou uma coisa muito interessante dessa união, dessa ligação de você de você conseguir incrementar a importância da oratória muito mais que qualquer outra coisa. Tem gente que tem um conteúdo maravilhoso, tem uma competência incrível, mas não sabe falar, não sabe expressar. E quando você não tem como, não sabe como expressar, e expressar não é fazer auê, expressar é ser você, né? É ser exatamente você. E aí, obviamente, usar algumas técnicas, e daí eu vou falar um pouquinho mais um pouco. Mas se a Flávia quiser seguir, eu interrompi aí, vou interromper de vez em quando, né? Eu sou meio enxerida. E até para não esquecer, e se a Flávia quiser continuar, fica à vontade. E depois a gente dá a voz para Luciana. Vamos passar para a Lu, quer passar para a Lu? Que a gente vai ligando os assuntos e vai voltando. Bora, bora, bora. Uma interrompe a outra. Vai lá, Lu, continua. A bola é contigo. Bora, bora. Quem me conhece, eu sou muito objetiva e assim, o que a Flávia falou é a pura verdade, né? Desse negócio da mentalidade. Porque não adianta você ter teoria e não colocar em prática. Eu sou muito da prática. E com os aprendizados da Lucy de oratória foi fundamental para mim, porque eu já tinha feito um curso de palestra com um dos maiores palestrantes do Brasil, que é o Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, não, o Robert Chiniachik. São dois Robertos, né? Ok. O Roberto, isso. E só que assim, fazer o curso é uma coisa, né? Depois colocar em prática é aí que o bicho pega.
Foi aí quando apareceu a Lucy na minha vida. Que aí teve esse treinamento que nós tivemos do Bootcamp, Bora Bora, de oratória, que foi fantástico. Porque, assim, eu entendo e aprendi hoje, passo para minhas clientes, que você tem que ser visto. E tem que falar bonito também, né? E também quem não é visto não é lembrado. Dessa Isso. questão de mindset que a Flávia estava falando, é pura verdade, porque se você não tiver uma mentalidade focada no seu objetivo, no seu propósito, não vai. E a Lucy falou muito bem da questão do oba-oba, motivação, uau, 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 só dura até certo tempo. Se você não tiver um propósito definido no papel, que é importante, tá? Eu tenho aqui meus caderninhos aqui, tá escrito aqui minhas metas, meus objetivos, não adianta, tá? A nossa cabeça, já que eu sou da área da informática, né? Porque para jogar basquete eu fui parar da informática. Nossa cabeça ela é volátil. O que é volátil? Você processa ali, naquele momento você está ligado, mas na hora que você fecha os olhinhos, apaga tudo, né? Então, por isso a gente tem que anotar, tem técnicas, né, que a Lucy deve falar aí, na questão de anotar, de falar, mas eu, assim, hoje, o que eu faço hoje? Eu ensino as pessoas a se comportarem nas redes sociais para mostrar o seu conteúdo. Porque, assim, como a Lucy falou, as pessoas têm muito conteúdo, só que elas não colocam para o mundo. O mundo está esperando essas habilidades. Se você não faz, o vizinho do lado vai lá e faz. Aí eu depois reclamar, falar assim, poxa, mas não tem profissionalismo nenhum, não é desse jeito que tem que ser feito. Então por que você não faz? Eu falei, caramba, né? Verdade. Então a gente tem que dar o quê? A cara a tapa. Tem que ir pra guerra, não tem jeito. Ah, vai sair feio na primeira? Vai. Foi por isso que o curso da Lucy foi tão importante, que os 10 vídeos, né, que você faz o primeiro, você fala, nossa senhora, sou eu mesmo. Faz o segundo, olha, tá melhor do que ontem. Então, cada vídeo você vai melhorando. Né? Eu acho que a gente melhorou um pouco, né, Flávia? Que coisa boa, que maravilha. E a minha função hoje não é falar tanto da minha profissão, que é social media. Né? Hoje eu trabalho como assessora da atleta olímpica campeã mundial Alessandra, e recentemente eu fechei uma parceria com a Marta, né? Quem lembra da época da Marta, que jogou com a Hortência, com a Paula, e ela pediu essa ajuda, essa consultoria, porque uma pessoa pública, ela tem que ter alguém como um ADM, um administrador, porque elas não têm tempo e também não têm o conhecimento que a gente tem. Acho que assim, cada um no seu quadrado. Se você é coach, você vai falar de coach. Se você é administrador de redes sociais, você é administrador de redes sociais. Se você trabalha com oratória, oratória. Então é por isso que nós estamos aqui para escutar a dona Lucy Cavalcante. É isso. Depois de duas mulheres tão poderosas falar tão bem e falar tão bem dos seus talentos, o que é que eu posso falar mais, pelo amor de Deus? Mas Quero a técnica. eu fico super feliz da gente poder. Um dos maiores prêmios, né, quando eu criei aquele pro bono, e que agora eu já começo a reestruturar, eu quelei nos ombros de uma certa mulher maravilhosa que está aqui, que hoje ela soltou, falando sobre a roda da oratória, falando sobre todas essas questões aí que são novidades, que vão entrar nos meus programas, mas que, para que todo mundo saiba, foi dela que eu pesquei, hein? A gente sempre está fazendo consultoria uma com a outra, né? Quando a gente encontra gente competente, de repente solta, está tudo aqui anotado. E Flávia é impressionante, foi com ela que ontem eu tive uma verdadeira sessão de coach, simplesmente, naturalmente, e ela, com toda a bondade que ela tem no coração, ela compartilhou comigo umas ideias muito interessantes e que eu dou esse mérito a ela. E eu espero poder construir alguma coisa muito boa, aproveitando toda essa experiência que ela tem e que ela compartilhou comigo. Então, a ideia boa é essa, né? A gente poder compartilhar as coisas boas que a gente tem com outras pessoas e os outros transformarem, inovarem, dando a sua pitada e a sua própria graça, né? A sua forma. É disso que a gente fala quando a gente enriquece, quando a gente fala, quando eu falo como é que eu posso fazer para fazer um novo investimento, ou seja, melhorar minha vida, dar um ingrediente a mais na minha carreira.
É isso, é você poder compartilhar isso, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, é muito interessante que agora, eu tô me ligando agora nisso, esse triângulo, né? O triângulo tem um amigo meu que fala o triângulo, ele dá o sentido assim de equilíbrio. E aqui a gente está em triângulo. São três talentos, três tipos de ingredientes que juntos cara, ele vira um foguete, né? Porque a oratória não vai sobreviver sozinha, só falar por falar, mas simplesmente saber o que você vai dizer e como você vai dizer, isso tem tudo a ver com o mindset, com o desenvolvimento de pessoas, que é o tema, que é um dos temas mais fortes dentro da comunicação e da oratória, que é o famoso medo. E, claro, com essas duas coisas juntas, se a gente não souber como enviar essa informação através das estratégias da tecnologia, da internet, que é o tema da Lu, se a gente não tem isso, então a gente vai estar falando para as paredes, porque a gente não vai saber fazer, né? Então, um pouquinho, quando a gente pega esses três temas e junta os três, vira uma bomba. São três habilidades importantes que a gente pode melhorar. Ter fome de aprender, né? Como a gente estava conversando ontem, eu e a Flávia, eu disse a gente ter fome de aprender. Isso é uma das coisas importantes que eu queria tocar aqui hoje. Mas, quando eu falo de oratória, a oratória faz parte da minha vida desde o dia que eu decidi tirar esse gigante de dentro de mim, que já estava adormecido fazia muito tempo, né? Passaram 20 anos adormecidos por causa de um bullying nos meus 13 anos. Então, pessoal, quem tiver criança, adolescente com 13 anos de idade, nunca, jamais diga que ele é um orador atrapalhado, porque ele vai acreditar na mentira. E eu acreditei na mentira por 20 anos, incrível. Agora que eu estou com 25, não faz muito tempo. Mas, enfim, foram 20 anos com medo de falar, com medo de me apresentar. Na faculdade de Direito era impossível ir na frente. Se você conhece alguém que é impossível ir na frente, fazer uma apresentação porque tem medo, eu também tive. Então, se eu posso fazer e ter vencido e superado isso, você também pode, né? Qualquer um pode. A gente só precisa ter uma coisa interessante que está ligada ao que a Flávia faz, isso na minha forma de ver, que é aceitar que você tem medo. Então as pessoas dizem, como é que eu faço, né? Não sei, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Morro de medo, eu tenho medo do que as pessoas dizem, né? Escutei muito e aproveitei muito, eu pesco coisas boas que a Luciana postou, mandou para mim, que era as pessoas têm medo de falhar em público e não de falar em público. Eu pesco essa coisa, que legal, que coisa boa, né? Que forma legal de dizer que as pessoas têm medo de falhar, né, Lu? Tem medo de falhar, tem medo de ser julgada, tem medo do que vão dizer. Cara, olha, atrás da telinha, pode ficar tranquilo que ninguém pode te bater. E se você tiver pessoalmente, presencialmente, dificilmente as pessoas vão subir no palco para te incomodar. Aliás, as pessoas estão contentes que não são elas que estão lá, é você. Né? Quando você está na Berlinda, é você que está lá. Então elas estão felizes, vão aplaudir, ainda bem que não sou eu, porque elas também têm medo. Então, todos nós temos nossos medos. Uns mais, outros menos. Mas o medo tem uma importância fundamental. A gente sabe que a natureza ela é sábia, né? O medo é utilizado pela natureza para ajudar a gente a se proteger. Quando uma coisa é estranha, que é no caso, muita gente não fala, não me comunico, não transmito minha ideia, e quando aparece a necessidade de fazer, vem o medo, vem o nervosismo. Só o fato de você mostrar sua cara num vídeo ou subir num palco para falar, isso já é um mérito, você já merece ser aplaudido. Só isso já faz de você uma pessoa diferente, uma pessoa especial. Agora, claro, se você tem fome de aprender para vencer essa dificuldade, esses medos, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar que tem medo. Eu aceito que tem medo, porque tem muita gente que se mete a fazer, e agora com a internet, a necessidade por causa da pandemia e tudo, não, eu vou fazer porque eu tenho uma obrigação. Não faça por obrigação, porque por obrigação está uma merda. De verdade. Se você faz errado, você faz mal, você fica esquisito. Tenta aceitar. Eu tenho medo, acabou. Usa isso
em teu próprio benefício. Porque o medo, os grandes oradores, eles usam isso, percebe? Não sei se você já percebeu, se eu vou fazer, a Flávia me lembrou ontem uma coisa interessante que eu vou fazer, viu, Flávia? Eu vou fazer um apanhado de vários grandes oradores para comentar sobre esses movimentos que eles fazem. Tanto dos que eu considero dentro da minha forma de ver, porque pode não ser a forma de ver de outra pessoa, mas a minha maneira de ver, que aquilo importa ou aquilo não está legal. E aí você decide como é melhor para você. Então, eu vou preparar um material assim também para Legal, poder, boa ideia. né? Para poder, fica mais fácil, né? Tem muita gente que é mais visual, a Flávia, que é coach, sabe disso. Muita gente que é mais auditiva, tem outras que são mais, né, mais toconas. E como a gente não pode tocar agora, mas a gente, pelo menos, é mais tem gente que gosta de ver, né? De comparar. Então, acho que isso vai ser um tema, uma coisa bacana que eu quero fazer urgente. Tudo meu é muito urgente, né? Afinal de contas, a gente chega num ponto da vida da gente com muita juventude acumulada que a gente não pode guardar para a gente. Se você tem um talento maravilhoso, uma coisa incrível, sabe fazer uma coisa sensacional, e você não está ensinando as outras pessoas a fazerem, você está sendo injusta. Eu gosto Você tem dessa que... frase. Quem Oi? não compartilha, não multiplica. Quem não compartilha não multiplica, é verdade. E essa história do medo, que é como se fosse, parece que está aí, né? Em cima de todas as outras questões ligadas à oratória. Mas, na realidade, eu, sinceramente, hoje, depois de vencer meus próprios medos, embora os medos aparecem, claro, eu tenho medo de fazer um trabalho mal feito, eu tenho medo de dizer alguma coisa que não importa. Por isso que eu anoto. Toda vez que eu vou fazer uma live, ou sempre que eu vou fazer uma palestra, sempre que eu fiz uma palestra, eu nunca peguei a mesma palestra exatinha igual e fazia exatinho igual, porque o público era outro. Então, eu mudava sempre algumas coisas, eu contava algumas histórias, sobretudo que sou mulher, né? Nós mulheres temos, assim, 1000 caixinhas na cabeça e a gente tem a capacidade de abrir todas ao mesmo tempo, né? Incrível. E essa capacidade da gente faz a gente lembrar de coisas lá do tempo do Hong Kong, né? Por isso que os homens dizem, por isso que os homens dizem, cara, como é que ela lembrou dessa história? Que eu nem sei que me lembrava mais, né? A gente lembra. Mas, enfim. Então, eu acho que o medo, a natureza é sábia porque ela ajuda a gente a se proteger. Só que esse medo, ele gera dois sentimentos na gente. O medo sempre gera dois sentimentos, não gera mais que isso. Ou gera a coragem para avançar e para fazer, mesmo com medo. Eu sempre digo, tá com medo? Finge que tá com coragem, sabe? Finge que não tem medo, vai assim mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, tá? Então, o medo gera esses dois sentimentos, a coragem de avançar ou a covardia de parar. Qual dos dois você quer? Qual dos dois, né, nesse momento da sua vida, na sua carreira, no seu trabalho, nas suas atividades profissionais, qual desses dois você prefere? Admitir e aceitar seu medo? Eu admito e aceito, eu tenho medo de me comunicar, eu tenho medo de falhar. Bom, se você tem medo, então tenha fome de aprender as técnicas, melhorar, praticar, gravar uma porrada de vídeos como eu fiz as meninas gravarem. Tem que gravar, se não gravar, eu tiro da lista. Lembra disso? Alguma coisa desse tipo que eu dizia, né? Eu sou meio escandalosa, assim, eu digo mesmo. Mas eu digo com muito amor, muito carinho. Porque eu acho que ou você entra para fazer, ou você, pô, é melhor não fazer. Vai com medo mesmo, cara. Então é melhor aceitar a coragem de fazer. Então, primeira coisa, aceite que você tem medo. Aceite. Aceite que você vai falhar. Aceite que as pessoas vão julgar. Tem gente que não gosta, me acha feia. Tem outras que me acham lindas. Eu adoro as que me acham lindas. Me acham feia, eu digo tchau, não quero nem te ver. Sou linda mesmo, né? Tu também, tu também. Pronto, acabou-se. Não tem que estar se preocupando, sabe? Essa neura de, ai meu Deus, que pessoal. Não! Se você tiver treinado, tiver um conteúdo legal, e falar do seu jeito, como se estivesse tomando um café na cozinha da sua mãe, com seus amigos. Você vai fazer bem.
O medo vai aparecer? Vai. Você precisa estar dizendo para os outros que está com medo? Não. Você tem direito à privacidade, não tem? Hein, doutora? Hein, doutora Flávia? Tem direito à privacidade ou não? Tem Claro. direito à privacidade. Ninguém precisa saber. Me lembro que quando a gente gravou os vídeos no Pro Bono, no Speak 10, vocês observaram, acho que vocês lembram disso. Não sei se a gente falou sobre isso, mas agora me lembrando, se você gravar um vídeo e depois você olhar, você pode estar aí morrendo de medo, então pode estar aí com a sensação de será que eu estou bem? Será que eu estou saindo bem e tal? E depois pode estar com essa preocupação, né? Essa adrenalina aí. Mas quando você vê a gravação, você pergunta a alguém se essa pessoa percebe que você está com medo. Não. Para que você vai dizer? Então, quem tem direito à privacidade é lei. É lei. É um direito. Lucy, Oi. eu gosto muito, o Flávio Augusto, que eu sou super fã, que é da Wiser Educação, né? Claro. As pessoas sempre perguntam ali, é uma pergunta que sempre volta ali, na caixinha dele. Ah, você não teve medo no início sobre a questão das vendas, né? Medo de vender, vergonha e tudo. E ele fala, eu sou uma pessoa tímida. Aí ele fala assim, eu tinha mais medo de continuar levando aquela vida, de passar horas andando de ônibus e de... né? Eu tinha mais medo de permanecer naquela vida. Então, assim, o medo ele existe, né? As pessoas pensam, tem gente que não tem. Sempre vai ter, porque é um instinto de proteção que nós temos. Claro. Mas tem tantas ferramentas que dá para trabalhar, essa questão mesmo do padrão mental, de identificar. Às vezes o medo não é nem em relação àquele, né? Ou aquela apresentação, aquilo especificamente, pode ter a ver com outra coisa que a gente, de certa forma, ancorou e trouxe junto. Então, tudo pode se trabalhar, tudo, né? A mente da gente, a gente trabalha. E, na verdade, alguns medos que a gente tem são totalmente racionais, então, por isso, dá para desconstruir muita coisa. Quando você, ao invés de fingir que não existe, você olhar e falar, pera, mas o que isso aqui realmente é? Qual que é o tamanho disso aqui? E muitas vezes é algo muito mais relacionado ou a algo que eu não tenho o menor controle, o que o outro vai pensar, eu tenho como mudar a minha, eu não tenho como mudar o outro, ou é algo que não tem, que é irracional, porque geralmente aquelas coisas que a gente tem medo, a mente da gente direciona a gente para outros rumos, então provavelmente aquilo não vai acontecer. E por que eu falo que é irracional? Tem muitas pessoas que a gente pode desconstruir. Às vezes, quando você vai analisar aquele medo, eu tenho medo de falar alguma coisa que não tem nada a ver e tudo. Às vezes, é uma pessoa que tem tanto conhecimento que não faz o menor sentido. Então, às vezes, a gente tem medo de atitudes que nem são características nossas. Exatamente. Que é algo que a gente nunca vai fazer aquilo. Por que eu tenho medo? Então, muitas vezes tem uma irracionalidade por trás do medo, muitas vezes tem essa contradição, né? Há medo de algo que eu não tenho como controlar. Então, o que vai adiantar eu ter medo de algo que eu não tenho como mudar, que eu não tenho controle? E eu gosto muito dessa frase do Flávio Augusto, porque eu acho que a questão do que é mais importante, de ter um propósito naquilo que a gente faz. Né? Então, se eu tenho um propósito, o medo se torna muito pequeno. Né? Eu tenho mais medo de não alcançar aquilo. Então, o foco, o propósito, ele é muito importante, ele é um combustível, ele é um motivador muito grande para que a gente saia do lugar, para que a gente faça algo em relação àquilo. Né? Não tem conhecimento, então eu só adquiri conhecimento. Então, isso aqui. Então, tem muita coisa que a gente consegue resolver, que não faz o menor. E tem outras coisas que a gente não tem controle, então que não faz o menor sentido. Então, ou seja, o trabalho é olhar para aquilo, né, de perto, olhar para aquilo, ou às vezes sair dali e olhar de fora, a gente percebe que aquilo não é tão grande. Exatamente. Né? E que pode se trabalhar. Ou que simplesmente é algo que não faz sentido, que você nem precisa trabalhar com aquilo que não faz nenhum sentido. Não tem nenhuma probabilidade daquilo acontecer.
Exatamente. A gente sabe que os bons oradores, os bons comunicadores, eles se beneficiam do medo, né? O medo é ele, Te paralisa. como? Fala, O Lu. medo te paralisa. O medo paralisa, mas para um bom comunicador, ou seja, uma pessoa que se treina, que se dedica, que aprende, que tem fome de melhorar, fome de aprender, e põe a cara a tapa mesmo, faz e procura pensar muito mais na sua competência, na sua capacidade de fazer, tendo tudo muito bem organizado, e para aí vem as técnicas, vem as práticas, os treinos, porque não é terapia, eu sempre disse, não adianta buscar um terapeuta para perder o medo de falar em público. Eu não vejo isso, é a minha opinião. Não adianta buscar um terapeuta para isso. Tem gente que. Outro dia eu estava lendo, uma pessoa me mandou um comentário dizendo: Lucy, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso falar em público muitas vezes. E eu fui até um terapeuta, fiz sessões de terapia. Eu disse: Você gastou, sinto muito, mas não é, gastou dinheiro à toa no sentido de querer resolver uma coisa quando você ainda não aceitou em você mesmo essa que você tem esse medo, sim, mas que você tem uma capacidade muito grande de desenvolver um bom trabalho e não vai ser fazendo terapia, vai ser treinando. Porque Eu acho que a terapia ela serve para você perceber, às vezes, a origem daquele medo. Você tem uma crença por trás, você vê algum trauma nesse sentido. Mas a Lucy trazendo essa questão do treino é muito importante, o Lucy. Que hoje até estava vendo um negócio sobre simpatia. A mulher falando que, gente, a maioria das coisas são treináveis e a gente tem uns paradigmas, né? Ah, tem umas associações de que quem é tímido não consegue fazer, de que quem. E a maioria das coisas é treinável. Você aprende, são horas de voo. Então, gosto de uma frase também que o talento, que o esforço supera o talento. Então, a pessoa talentosa, que ela não trabalha aquilo, ou uma pessoa esforçada que às vezes não tem o talento daquele outro, ela ultrapassa. Então, é treinável, o sucesso é treinável, comunicação oratória é treinável. essa adrenalina que vem com o medo, ela pode se transformar numa energia, uma grande energia que deixa você alerta para o que você realmente quer, que é o seu propósito, né? Então, Eu acho assim, Lucy, eu acho que hoje e sempre, né? Porque assim, aprende a nadar lendo o livro dos exemplos. Você tem que ir para campo, né? Eu acho que define tudo, assim. Quando a gente fez o curso com você, foi importante porque foi para a prática. Você tem que fazer, a gente tem que mostrar para você e você dá o seu feedback como especialista da área. Então, sempre, muitas das vezes, algumas pessoas falam assim: Ah, Luciana, treino, né? Porque eu acabo postando a minha atividade esportiva no story. E muita gente acha que eu sou da área de educação física. E eu não sou, né? Eu acabo recomendando amigos meus, irmão meu que é personal, que é da área. E tem esse detalhe de se dispor, acaba tendo compromisso com você. Até mesmo quem me segue aí, tiver assistindo depois, não é para mostrar para você que você tem que ficar com o corpinho em forma, isso vai da sua consciência, né? É uma coisa, acho que é básica do ser humano, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Então eu coloco isso no ar, porque acaba criando aquele compromisso, caramba, eu postei na rede social, agora eu vou ter que cumprir, vou ter que cumprir. Só que isso é uma coisa minha, interna, né? Voltando, né, o raciocínio da Flávia, do mindset, mental. Então, você tem que expor, você tem que dar cara a tapa, senão o resultado não vem. E é aquela coisa, eu adoro aquela frase: quem não é visto não é lembrado, quem não se expõe não vai ter resultado, não vai ser visto. É isso. principalmente agora que a gente está numa época, o mundo digital, ele é tão galopante, né? Eu estava conversando, acho que ontem eu falei isso também, não acredito, acho que a Flávia não me deixa mentir. Se eu não falei com a Flávia, eu falei para outra pessoa, que é tão galopante o mundo digital hoje, é tão rápido, que quando você se vê um expert, você estudou, você teve fome de aprender, você pegou
essa habilidade que você tem uma certa debilidade, né? Eu sou mais débil aqui. Eu sempre digo, seja foda, né? Tenha fortaleza para gerar oportunidade e esqueça a debilidade e as ameaças, né? Isso é foda, né? É uma sigla aí, as pessoas falam em DAFO, então eu disse, pô, DAFO é foda. É a mesma coisa. Enfim. Então, é tão rápido o mundo digital hoje, que você é expert agora e daqui a um minuto seguinte você já é um amador outra vez. Porque é muito rápido. E às vezes a gente não tem essa, sabe, a gente não está acostumado a ter essa agilidade que está tendo esse mundo que a gente está vivendo hoje. Essa nova transformação, essa transformação de era que está acontecendo, e principalmente agora com essa pandemia, que quando terminar, e que vai terminar, e espero que termine muito rápido, e as pessoas vão voltar para o dia a dia, as pessoas vão voltar para os palcos presenciais também. E aí, como é que você vai fazer? Porque é muito mais fácil você estar, digo mais fácil no sentido de que ninguém pode te xingar, né? Aí você tira, tá no vídeo aqui, tá me xingando, pá, apaga ela, tira ela. No palco presencial você não pode tirar, né? Você não pode tirar as pessoas. Tem essa coisa. Tem o lado bom e tem o lado não tão bom. Mas vai voltar. E quando voltar, você vai se esconder atrás de um slide? Vai se esconder nos bastidores e o pessoal escutar a sua voz? Porque muita gente diz, você pode fazer a apresentação dos seus negócios, você não precisa nem mostrar o rosto se você tem medo. Não, gente, tem que mostrar o rosto mesmo, porque vai acabar essa pandemia. E se você ficar muito bom, que é o que eu desejo, muito bom no que você faz no vídeo, quando voltar no presencial, que uma grande empresa te chamar, te convidar para subir no palco, porque você cresceu no digital, e você, como é que você vai subir no palco? Você vai dizer, não, eu vou colocar o texto lá para o pessoal ler, como muita gente faz, ou eu vou ficar atrás das cortinas e só vai sair minha voz, ou eu vou apagar todo o cenário e vou deixar somente ali aquele texto enorme na tela, e você desaparece. É isso que você vai fazer? Uma vez eu disse para uma pessoa, ele disse, o que você achou da minha palestra? Ele só colocava um texto enorme. Eu disse, por que você não mandou para mim esses textos pelo e-mail? Porque eu lia. Você não precisava ler. Porque o cara estava lá no palco lendo, como muita gente faz. Tem gente que faz isso, ainda hoje. E eu digo, cara, para de ler o texto. Bota somente uma figura. Isso simboliza que você não treinou, que você não estudou. Ô, Luci, eu acho que hoje em dia mudou muito essa questão da comunicação no seguinte sentido. As pessoas se conectam e, novamente, comunicação e essa parte de desenvolvimento humano. Temos que ficar olhando. Lu, fala pra gente do horário, porque eu acho que é pra você que aparece, assim, 20 segundos. Eu não vi ainda, mas assim, acho que uns 5 minutos aí que nós temos aí. Mas aparece os últimos segundos, geralmente, para quem abriu a sala. Mas, assim, outra parte que a comunicação e o desenvolvimento humano, principalmente hoje em dia, e o autoconhecimento, principalmente, se conectam muito, as pessoas se conectam com pessoas. Então, por que eu vou comprar da Luciana e não vou comprar da Fernanda? Porque eu me conectei com a Luciana. Eu tenho pessoas que eu sigo que hoje eu não compro algo que aquela pessoa tem, mas que quando eu for comprar aquele tipo de serviço ou produto, é daquela pessoa que eu vou comprar. E às vezes eu tenho até vontade de comprar por causa da pessoa. Então, na questão o que isso tem a ver com a comunicação? De quanto mais claro, você traz aqui técnicas, tudo muito validado, tudo, não é? Mas quando você pega essas técnicas e você junta com quem você é, isso. As pessoas conectam com você. Então, às vezes, essa questão do ler, essa questão é você falar aquilo da sua maneira, claro, respeitando, falando direito, essa questão da imagem. A Lucy falou sobre a questão de análise, né? Inclusive com personagens. A gente sabe que um personagem, quando ele é criado, eu fiz artes cênicas, acho que a Lucy fez também, fiz teatro um tempo, e a gente pegava um texto, pegava uma peça, a gente conversava sobre
sobre elementos que não estavam no texto, não estavam ali no roteiro. Por quê? Porque eu tinha que conhecer aquela pessoa que estava ali, que eu ia representar. Então, quando um ator pega um personagem, ele estuda uma vida do personagem que não é nem contada ali. Ou seja, um personagem, quando ele é criado, a roupa que ele veste, a forma como ele fala, isso tudo é para passar, é para que a comunicação, que é você se certificar que o outro vai perceber aquilo que você está querendo, vai receber a mensagem que você está querendo enviar. Só que nós, na vida real, né, também, e as pessoas, às vezes, eu estou passando por uma consultoria de gestão de marca pessoal com a Ana Paola, que é incrível. E as pessoas querem criar uma marca, quando na verdade você tem que descobrir a sua marca. O diferencial é quem você é. E as pessoas querem copiar. Então você aprende técnicas, e a diferença é quando você junta a técnica, que a Lucy traz assim tão bem para a gente, orienta como a gente vai se treinar naquilo, e você junta com quem você é. Exatamente. E o seu diferencial, a sua marca pessoal é quem você é, o seu diferencial é quem você é, porque as pessoas são únicas. Então, é naquilo que você é único que vai te diferenciar do restante. Exatamente. Então, e hoje, principalmente em rede social, tem tanta gente falando tanta coisa e tudo, a gente vai se conectando com alguns e não se conecta com outros. Por quê? É essa capacidade que a pessoa tem de trazer algo específico. O ideal é que não seja criado, tem pessoas que criam, aí você cria um personagem, né? Mas quanto mais você consegue trazer você para aqui, porque você vai ser coerente, porque você não vai ter. Você sendo sempre você, as pessoas vão falar: pera, mas essa pessoa está diferente. Mas não parece aquela que eu assisti na palestra. Então, quanto mais você traz você para aqui e dando esse up com as técnicas de comunicação, aí, gente, não tem erro. Porque as pessoas vão se conectar, algumas não vão conectar e está tudo bem. Está tudo bem. Exatamente. Mas você vai encontrar a sua tribo ou vai criar a sua tribo e você vai formar a sua audiência pelas pessoas que se conectam com você. Você usando a comunicação da forma correta, usando técnicas, sim. É como qualquer outra profissão, você precisa da parte técnica, você precisa de competências técnicas, mas unindo com essa questão de quem você é. Quando você se afasta, quando você começa a usar só trejeitos dos outros e nunca o seu próprio trejeito, a sua forma, não domina você mesmo, você, num dado momento, você começa a surgir aqueles medos tremendos, você começa a se afastar. O medo começa a afastar você, né? Não sei se vocês viram alguns vídeos que eu gravei aí sobre o médio alcance, o meio alcance, baixo alcance básico, né? Eu falava sobre a ansiedade de baixo alcance, a ansiedade de meio alcance e de longo alcance. São 3 situações que as pessoas vivem e podem estar engajadas em uma dessas 3 situações. E aí o que acontece? Se afasta do público pelos medos, pela ansiedade, pelo nervosismo, por estar imitando os outros, e de repente você está fora do time. Você parece que não faz parte do grupo. E na realidade, o comunicador, o palestrante, o orador, ele tem que fazer parte, ele é diferente, mas ele é parte do grupo. E ele só é parte do grupo quando as pessoas sentem que ele é verdadeiro. A competência, ela vem quando você investe numa habilidade, escolhe uma habilidade, faz com que essa habilidade não seja estática, seja dinâmica, como é o mundo hoje que a gente está vivendo. E aí dá essa forma, essa graça, só fechando o que a Flávia disse, que era o final, parece que a gente está tão plugado, parece até que a gente ensaiou, mas exatamente assim que eu concluía o que eu tinha apontado aqui, anotado para poder concluir isso, que é quando você consegue pegar a sua habilidade e transformar ela em uma grande competência, com o seu jeito, com a sua graça, com a sua forma, aí não tem para ninguém, você fica realmente bom em estar pronto para aprender mais. Então, sempre fome de aprender está como prioridade.
E muito obrigada a vocês, muito obrigada a quem vê a gente e que tenham aproveitado dessas informações e que possam fazer uso, muito bom uso, e a gente vai ficar muito feliz. Vai, Só Lu! quero agradecer vocês, e, gente, cola nessas meninas, oratória com a Lucy, coach, aí, a mentoria com a Flávia. Tamo junto. Estratégia com a Lu. Beijo. Flávia, Eu só contigo. quero agradecer, né, esse encontro tão gostoso, depois de tanto tempo. Eu ainda estava no Brasil quando a gente se falou por último. Verdade. E é isso. Eu acho que colhem aí nessas mulheres maravilhosas, tem muita coisa boa, muita autenticidade. E é isso aí. Vamos em frente aí, Bora. trabalhando esses, Vamos, desenvolvendo sem parar. Bora, bora. pode tirar foto. Pose para foto, Lu. Vamos lá. Tira aí, vai que dá erro aqui. Eu acho que foi. Sim, espero que sim. Senão a gente tira outra depois. O que mais importa é você pôr em ação, né? Pôr em ação quem vê essa live, que assiste até o final, ou qualquer parte que assistir, e que tenha uma frase que chame a atenção, uma palavra, uma frase, uma dica, aplica no teu negócio, no teu dia a dia. E se você não aplicar, não valeu nada. Não valeu nada para você, porque para a gente está valendo muito. Que eu vou aplicar muitas das coisas que eu aprendi hoje aqui com essas duas mulheres. Um beijo grande para todo mundo, desde Espanha. Eu já sei qual é o futuro de vocês. Se vocês escutarem essas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo e acompanharem elas e fazerem o que elas dizem, eu já sei o futuro de vocês. E a Flávia também, né? A gente está 5 horas de diferença. Um beijo, bocadão de beijo. Obrigada, Flávia. Obrigada. Beijo, meninas. Obrigada, pessoal, por chegar por aqui. Tchau, tchau. Tchau.